Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos prosseguir a análise no vídeo de hoje do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a contagem dos prazos. Vamos à leitura sem maiores delongas. Em regra, os prazos são contados em dias, havendo, todavia, contagem que se faz em horas, em minutos e até meses ou anos. No cômputo de contagem do prazo em dias, considera-se apenas os dias úteis, como se vê do artigo 219. Um exemplo de contagem em horas tem-se no artigo 107, parágrafo 3º, que dispõe que, na hipótese de prazo comum, independentemente de ajuste prévio, os advogados das partes podem retirar os autos do cartório pelo prazo mínimo de 2 e máximo de 6 horas. Exemplo de prazo contado em minutos é o dos debates orais, que se realizam ao final da instrução, na audiência de instrução e julgamento na fase de conhecimento, artigo 364. O juiz, fim da instrução, dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz. Conta-se em anos, por exemplo, o prazo após o qual o juiz deve extinguir o processo por abandono das partes, por 1 ano. Artigo 485, inciso 2º. Exemplo de prazo computado em meses, a suspensão do processo por convenção entre as partes, que pode durar um prazo máximo de 6 meses. Artigos 313, inciso 2º e parágrafo, combinado com parágrafo 4º. Prazos legais, prazos judiciais e prazos convencionais. Prazos legais são aqueles definidos pela própria lei. Prazos judiciais são os fixados pelo juiz. De acordo com o artigo 218, os prazos são, em regras, legais. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Excepcionalmente, todavia, quando a respeito disso a lei não tratar, o juiz os fixará. É o que se vê do parágrafo 1º do artigo 218. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Na falta de previsão legal específica e de fixação pelo juiz no caso concreto, aplica-se o prazo legal geral de 5 dias para a prática do ato. É o que se vê do parágrafo 3º do artigo 218. Já se a intimação for para comparecimento em juízo e não houver previsão de prazo na lei, nem se ele tiver sido fixado pelo juiz, aplica-se o prazo legal geral de 48 horas, previsto no artigo 218, parágrafo 2º. No discurso tradicional do processo judicial civil, em princípio, as partes e o juiz não teriam maiores margens de disponibilidade relativamente aos prazos legais. Nessa mesma ótica, a tarefa de fixação concreta de prazos só seria atribuída ao juiz supletivamente, isso é, nos casos em que a própria lei não os previsse.
Mas essa concepção já não corresponde à realidade da ordem jurídica. A ampla liberdade para, concertadamente, como juiz, as partes estabelecerem todo um calendário processual, fixando prazos específicos para a realização de cada ato que podem não corresponder minimamente aos estabelecidos em lei, como se vê do artigo 191, a hipótese de calendário processual. A parte pode também, desde que modo expresso, renunciar a um prazo que tenha sido estabelecido unicamente em seu favor, como se vê do artigo 225. Por outro lado, o juiz tem sempre o poder de ampliar prazos legais, de modo a torná-los mais adequados às peculiaridades concretas do processo, como se vê do inciso 6º do artigo 139 e também do parágrafo 2º do artigo 437. Classificação em prazos dilatórios e prazos peremptórios. O panorama normativo destacado no tópico anterior repercute também sobre a tradicional distinção entre prazos processuais dilatórios e prazos peremptórios. Na definição clássica, prazos dilatórios eram os que poderiam ser alterados pela vontade das partes e também pelo juiz. Peremptórios eram os prazos inalteráveis, seja pelas partes ou pelo juiz. Não há mais prazos peremptórios nesse sentido. Nos termos do artigo 222, parágrafo 1º, peremptórios são os prazos que apenas não podem ser reduzidos pelo juiz sem anuência das partes. Isso significa que mesmo o prazo peremptório pode ser reduzido pelo juiz com a concordância das partes. Leitura a contrário senso do parágrafo 1º do artigo 222. B. Pode ser ampliado ou diminuído por iniciativa consensual das próprias partes, com a chancela do juiz, como se vê da cláusula do calendário processual do artigo 191. E item C. Pode ser ampliado pelo juiz, independentemente de consentimento das partes, inciso 6º do artigo 139. Nesse contexto, põe-se inclusive o caput do artigo 222, que toma em conta a grandiosidade do território brasileiro, somado à eventual dificuldade de comunicação por via terrestre. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Essa ampliação poderá, inclusive, exceder o limite de 2 meses quando houver calamidade pública. Diante da extrema flexibilidade dos próprios prazos ditos peremptórios, pode-se até questionar a utilidade de contrapô-los a outra categoria, dos prazos dilatórios. Mas como a lei alude expressamente a uma classe de prazos peremptórios, isso significa que permanece havendo prazos dilatórios. Por contraposição, considerando-se os poucos limites impostos à modificação do prazo peremptório, pode-se dizer que dilatório é o prazo que pode ser reduzido pelo juiz sem a anuência das partes, desde que o faça previamente, deixando isso claro às partes, e não reduza o prazo a ponto de inviabilizar ou dificultar extremamente a prática do ato pela parte. E B. Pode ser diretamente alterado pelas partes, sem depender de uma chancela do juiz. A lei não discrimina quais são os prazos peremptórios e quais são os dilatórios. Mas, ao menos nesse ponto, parece possível manter o critério tradicional, desde que as categorias sejam compreendidas nos termos acima destacados. São casos de prazos peremptórios aqueles estabelecidos diretamente pela lei para estabelecer a marcha do procedimento normalmente ditado para o cumprimento de um ônus pelas partes. Exemplo, prazo para contestar, artigo 335. Prazo para impugnar a contestação, artigos 350 e 351. Prazo para recorrer, artigo 1003, parágrafo 5º, 1023 e 1070. Prazo para responder ao recurso, artigo 1003, parágrafo 5º. Prazo para noticiar em primeiro grau a interposição do agravo de instrumento, artigo 1018, parágrafo 2º, etc. Os demais prazos são dilatórios. Categoria dos prazos próprios e prazos impróprios. Prazos próprios são aqueles cuja inobservância acarreta necessariamente uma consequência processual negativa para quem o descumpre,
São impróprios os prazos cujo descumprimento não gera consequências processuais. Normalmente, os prazos para as partes são próprios. Expirado o prazo para a prática do ato, a parte perde o direito de fazê-lo. É a preclusão temporal. Assim, o artigo 223 estabelece que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial. Exemplos: se o réu não cumpre o prazo para contestar, ocorre a revelia. Se a parte não apela contra a sentença que foi desfavorável, há o trânsito em julgado, que é o exaurimento da possibilidade de recurso contra o pronunciamento. A preclusão temporal apenas poderá ser afastada se a parte provar que não realizou o ato por justa causa, hipótese em que o juiz assinará novo prazo à parte, como se vê do artigo 223 caput, parte final, e os seus parágrafos 1º e 2º. Exemplo de justa causa obstativa da prática de ato processual é o de grave calamidade pública que impeça a continuidade de funcionamento dos escritórios de advocacia e órgãos oficiais em uma localidade, tal como chuvas intensas que afetem o fornecimento de energia elétrica. Mas a preclusão temporal não é a única decorrência que pode advir da inobservância do prazo próprio. Pode haver outras consequências. Por exemplo, se o prazo é comum às partes e o juiz concede ao advogado de uma delas prazo para retirar os autos de cartório e extrair cópias, o descumprimento de tal prazo gera a perda do direito de tornar a retirar, no futuro, os autos do cartório, como se vê do parágrafo 4º do artigo 107. Os prazos para o juiz, por exemplo, artigos 226 e 227 e seus auxiliares, exemplo, 228 do CPC, tendem a ser impróprios, pois seu descumprimento não acarreta a preclusão dos seus poderes, nem outras consequências processuais. Todavia, da sua inobservância pode advir decorrências disciplinares, conforme dispõem os artigos 233, parágrafo 1º e 235, aplicáveis respectivamente aos serventuários e aos juízes. Regras gerais quanto à contagem dos prazos. As principais balizas legais para a contagem de prazos são a seguir expostas. Primeira regra: definição do termo inicial do prazo para a prática de atos pelo advogado. O ato processual que dá início à contagem do prazo é a intimação, exceto no caso de formação da relação jurídica processual, em que o réu é citado para, se quiser, apresentar sua defesa ou comparecer à audiência de conciliação ou mediação, conforme o caso. As intimações dos atos processuais de caráter técnico, recorrer, impugnar manifestações, requerer, especificar ou acompanhar a produção de provas ou manifestar-se sobre elas, etc., no curso do processo, dão-se em regra na pessoa do advogado da parte. O artigo 231 regula as situações em que se considera realizada a intimação ou a citação para o fim de início da contagem do prazo para a prática de atos técnicos pelos advogados das partes. Conforme esse dispositivo, inicia-se o prazo a. da data da juntada aos autos do aviso de recebimento na comunicação do ato processual por correio. B. na data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a comunicação do ato processual se der por oficial de justiça. C. na data da ocorrência da comunicação do ato por escrivão ou chefe de secretaria. D. no dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, na hipótese de comunicação do ato processual por edital. E E. no dia útil seguinte à consulta do teor da intimação ou citação eletrônica ou término do prazo para que ocorra a consulta no processo eletrônico. A Lei 11.419 de 2006 disciplina em detalhes a intimação eletrônica, que não se confunde com a intimação mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônica. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte a ser intimada efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização. Se a consulta ocorrer em dia não útil, considera-se a intimação como realizada no primeiro dia útil seguinte. Tal consulta deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação para o portal,
isto é, inserção da intimação no portal, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. F. Quando a intimação ou citação se der por carta precatória, rogatória ou de ordem, na data de juntada do comunicado ao juízo requerente, ou, não havendo comunicado, na data de juntada aos autos de origem da carta cumprida. E G. Na data de publicação no Diário de Justiça. O Diário de Justiça pode ser impresso ou eletrônico. Quando impresso, a data de publicação do diário é a sua efetiva circulação, e não necessariamente aquela que nele conste impresso como tal. Quando o Diário de Justiça é eletrônico, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no respectivo site da internet. Parágrafo 2º do artigo 224 do CPC e artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 11.419 de 2006. E, por fim, a linha H, na data da retirada dos autos do cartório ou da secretaria. Termo inicial quando há litisconsórcio. Na hipótese de pluralidade de réus, o prazo para contestar, exceto quando a citação se der através de publicação no órgão oficial ou mediante a retirada dos autos no cartório da secretaria, começará a ser contado após a realização da última citação, observando-se as regras descritas no tópico anterior. Essa previsão apenas se aplica aos casos em que o prazo da contestação corre a partir da citação. É irrelevante nas hipóteses em que o prazo da contestação só terá curso depois da audiência de conciliação ou mediação. Por outro lado, tal diretriz não se aplica à intimação de litisconsortes, pois, nesse caso, o prazo deve ser contado individualmente para cada um deles. Parágrafo 2º do artigo 231. Termo inicial para a prática de atos pela parte ou de terceiro. Se a intimação tem em vista a prática de um ato pessoal pela própria parte ou por terceiro, que de algum modo participa do processo, não se aplicam os parâmetros indicados nos tópicos anteriores. Nessa situação específica, inicia-se o prazo na própria data em que ocorrer a intimação, parágrafo 3º do artigo 231, sendo irrelevante a data da juntada de seu comprovante aos autos. A ausência de prematuridade do ato processual. Como já dito antes, a prática do ato antes da configuração de qualquer das hipóteses indicadas nos tópicos anteriores não implica sua intempestividade. Parágrafo 4º do artigo 218. Exclusão do dia do início e inclusão do dia do fim. No cômputo do prazo, salvo as exceções expressas em lei, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento. É o que consta do caput do artigo 224. Assim, se o termo inicial é o dia 2, segunda-feira, a contagem inicia-se no dia seguinte, terça-feira, dia 3. Quanto ao termo final do prazo, se, por exemplo, ele se dá no dia 25, segunda, esse é o último dia em que se pode tempestivamente praticar o ato, e não na terça, dia 26. Início da contagem apenas em dia útil. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao seu dia de início. Parágrafo 3º do artigo 224. Assim, se a intimação eletrônica se der numa sexta-feira, a contagem do prazo se inicia somente na segunda-feira seguinte. Se for feriado a segunda-feira, então a contagem do prazo tem início na terça. Dia com horário de expediente forense anormal ou com indisponibilidade da comunicação eletrônica. No entanto, se no primeiro dia útil seguinte ao do começo do prazo o expediente iniciar-se depois ou encerrar-se antes do horário normal, a contagem do prazo apenas se iniciará no primeiro dia útil subsequente a esse prazo. É o que se vê do parágrafo 1º do artigo 224. A mesma regra aplica-se aos casos em que houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, desde que, obviamente, o processo em questão comporte comunicação eletrônica.
Cômputo apenas dos dias úteis nos prazos em dia. Já se indicou que nos prazos processuais em dia, computam-se apenas os dias úteis. É o que se vê do artigo 219. Se, por exemplo, a intimação da sentença for publicada na quinta-feira, o prazo de 5 dias para os embargos de declaração, previsto no artigo 1023, começa a correr na sexta-feira, suspende-se no final de semana e volta a correr na segunda-feira, encerrando-se na quinta-feira. Isso se não houver nenhum feriado, claro. Termo final apenas em dia útil. Prorrogação para o primeiro dia útil subsequente. Agora, mesmo que o prazo seja computado em periodicidade maior que o dia, mês, ano, ele não apenas não pode começar a ser contado em dia não útil, como também não pode encerrar-se em dia não útil. Se o último dia da contagem cai em dia não útil, prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente. E tal como se dá quanto ao início da contagem, o dia útil em que o expediente forense iniciar-se depois ou encerrar-se antes de horário normal, ou em que for indisponível a comunicação eletrônica, não serve para o término de contagem do prazo. Artigo 224, parágrafo 1º, que prorrogará até o primeiro dia útil subsequente. Hipóteses de prazo em dobro. Assegura-se ao Ministério Público, artigo 180, aos entes representados por advogados públicos, artigo 183, e à Defensoria Pública, artigo 186, prazo em dobro para toda e qualquer manifestação no processo, exceto nos casos em que a lei já lhes fixa um prazo próprio e específico, como se vê do parágrafo 2º do artigo 180, parágrafo 2º do 183 e parágrafo 4º do 186. O artigo 229 atribui também a litisconsortes representados por diferentes procuradores prazo em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento, desde que os advogados sejam de escritórios distintos e que não sejam eletrônicos autos. É o que consta do caput e seu parágrafo 2º. Porém, se existindo somente 2 réus, um deles for revel, cessa a contagem em dobro. É o que consta do artigo 229, parágrafo 1º. O prazo em dobro também não se aplica se o processo tiver forma eletrônica. Suspensão e interrupção de prazo. Em regra, os prazos não são aptos a interromper-se, mas apenas a serem suspensos. Exceção a isso, tem-se com a interposição de embargos de declaração, que interrompe o prazo para outros recursos, é o que consta do artigo 1026. A diferença entre a suspensão e a interrupção está em que, na primeira, o prazo continua a correr, depois do dia em que parou. Assim, se determinado prazo de 15 dias for suspenso, quando já tenham decorrido 10 dias, ao final da suspensão restarão 5 dias do prazo. Já na interrupção, o prazo é depois retomado desde o seu início. Então, retomando o exemplo dado acima, se ocorrer interrupção do prazo de 15 dias no 5º dia, uma vez cessada a interrupção, o prazo recomeça desde o seu início, com o curso de mais 15 dias. O artigo 221 dispõe que o prazo é suspenso nas hipóteses de suspensão do processo, 313, como, por exemplo, em razão da morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, artigo 313, inciso 1º, ou da convenção das partes, artigo 313, inciso 2º. Haverá, igualmente, suspensão de prazo enquanto durar o obstáculo em detrimento da parte, isto é, no mais das vezes do advogado da parte, que a impeça de cumpri-lo. Por exemplo, uma greve em repartição pública responsável pela emissão de uma certidão que o juiz mandou a parte apresentar no processo em determinado prazo. O parágrafo único do artigo 221 prevê ainda a suspensão dos prazos durante a execução de programas de conciliação e mediação instituídos pelo Poder Judiciário. A Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe regra inovadora, embora de duvidosa capacidade de produzir efeitos em favor da efetividade do processo. Trata-se do inciso 12 do artigo 93 da Constituição Federal, segundo o qual a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada a férias coletiva dos juízos e tribunais de 2º grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. À primeira vista, essa disposição eliminaria todas as hipóteses de suspensão de prazos
que ocorrerem nos meses de janeiro ou julho em determinados órgãos judiciais que estão em recesso. No entanto, o STF reputou que o simples recesso não ofende a norma do artigo 93, inciso 12 da Constituição Federal. O CPC adota essa orientação, dispondo que, durante o recesso, que deve ocorrer entre os dias de 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, suspende-se os prazos, como se vê do artigo 220. Não há, nesse período, propriamente suspensão dos processos, mas apenas dos prazos e da realização de audiências. Os agentes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública e seus respectivos auxiliares devem continuar atuando, como se vê dos parágrafo 1º do artigo 220. Essas foram as considerações, portanto, que nós vamos concluir a análise do prazo. Na verdade, nós vamos concluir mesmo a ideia geral sobre prazo com o tópico seguinte que está na tela aí para os senhores, que nós veremos no próximo vídeo, é a preclusão. Por hora é só. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.